Você sabia que diante do Senhor a tristeza não salta de alegria? Isso é citado comumente por pessoas que não observam a Escritura. Em Jó 41:22 tem um texto que diz assim: no seu pescoço reside a força, e diante dele a tristeza salta de alegria. Observe, o versículo já está mal traduzido. E algumas pessoas pensam que nesse que reside a força, esse é Deus. Observe, para compreender é necessário ler o contexto. Jó 41, Deus começa a falar de um ser que, dentro da escritura hebraica, é chamado de Leviatã. Ou seja, é um monstro terrível, né? E Deus está usando esse monstro justamente para mostrar o como ele é terrível. Mas Deus quer fazer ali com Jó mostrar o quê? Que diante desse monstro, observe, Jó não poderia resistir, quanto mais diante dele, de Deus. Será que Jó poderia resistir? Então o texto vai falar de quê? Deus falando para Jó a respeito desse animal terrível que o texto hebraico chama de Leviatã. Então, quando você observa o texto, não tem lógica nenhuma do versículo 22 do capítulo 41 ser diante dele a tristeza salta de alegria. Observe. Então, o que é que acontece? Deus vai perguntando para Jó, desde o versículo 1, e Deus continua perguntando a respeito desse ser para Jó. E aí, quando chega no versículo 22, a construção é a seguinte, que diante desse ser, o Leviatã, que é um ser extremamente terrível, a tristeza não salta de alegria. Pelo contrário, o versículo tem que ser traduzido o seguinte, diante dele, até alguém que está a ponto de desmaiar, alguém que está triste, alguém que está abatido, quando vê esse monstro, não tem como saltar de alegria. Vai saltar de medo, de desespero, tá bom? Então, a tradução errada e esse ser que o texto está falando não é sobre Deus, saltar diante de Deus, pelo contrário. É uma pessoa que estaria lá e diante desse ser, ainda que essa pessoa estivesse triste, abatida, ela ia saltar de medo, porque o bicho é terrível. Então não existe isso. Irmão, olha, irmão, vai, se alegra, porque está escrito que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Isso não é verdade, tá bom?